Olá, querido irmão, quero desejar a você uma boa noite e eu espero no fundo do coração que esse tempo devocional possa falar ao seu coração. O assunto de hoje ele é extremamente conhecido. Nós vamos conversar sobre a fofoca. E eu preciso te perguntar, você sabe o que significa a fofoca? Para alguns teólogos, fofoca é fazer um comentário malicioso sobre o comportamento de outras pessoas. Interessante é que um dos sinônimos de fofoca é a difamação. E tanto o fofoqueiro quanto o difamador, eles têm algo em comum. Eles utilizam da maledicência, isto é, eles falam mal de outras pessoas. Eles querem rebaixar a reputação de outras pessoas. Isso quer dizer, sem dúvida alguma, que a prática da fofoca é um pecado. Mas olha que interessante, eu quero chamar a sua atenção por alguns dados extremamente relevantes para essa nossa discussão. Segundo pesquisadores, o brasileiro costuma ficar na internet, nas redes sociais, cerca de 9 horas e 14 minutos por dia. Obviamente, isso é uma estimativa. Uma outra pesquisa colocou os brasileiros, ou o país Brasil, em segundo lugar no ranking de países que mais utilizam as redes sociais. E por que esses dois dados são relevantes? Por conta de um terceiro. Pesquisa revela que brasileiro utiliza das redes sociais, utiliza 2/3 das conversações em redes sociais para fofocar, para mexer com fofoca. Realmente parece que as pessoas gostam de fofocar. E aí eu preciso fazer a pergunta, por que as pessoas fofocam tanto? E eu quero colocar eu e você nessa jogada. Por que muitas vezes nós fofocamos? Às vezes falamos mal de outras pessoas e nós nem prestamos atenção. É ou não é verdade? A resposta que eu dou para essa pergunta é que falar mal é prazeroso. É uma delícia, fala a verdade. E eu afirmo isso com base na própria palavra de Deus. Provérbios 26, 22 diz assim, eu gostaria que você abrisse comigo, se você tem uma Bíblia aí onde você está, abrisse comigo lá em Provérbios 26, versículo 22, que diz, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. A versão revista e atualizada diz, as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Isso quer dizer que falar mal traz, na maioria das vezes, satisfação pessoal. A pessoa ela se sente por cima, ela rebaixa a outra, ela se sente por cima, ela alimenta o ego dela, ela mostra um grau de superioridade. Ela se sente na liberdade de falar mal de alguém que errou. De alguém que fez algo que ela não faria, ou pensou e externou o pensamento de uma forma que não faria, ela se julga na liberdade de fazer isso. Sabe por quê? A pessoa que fofoca, ela é um tipo de juiz. Ela acha que é um juiz que pode sair julgando. E para piorar, quando a fofoca é uma realidade na vida de alguém, além de alimentar então o próprio ego, o próprio ídolo no coração, que é a si mesmo, ela consegue dar um ar de espiritualidade saudável para justificar tal prática. Ela diz assim, não, pastor, eu só estou comentando com você sobre tal pessoa porque só para você estar ciente quem ela realmente é. E a minha pergunta é, será que essa pessoa foi falar com a outra? Foi tentar ajudar a outra pessoa a crescer? Será que essa pessoa que está falando mal de uma outra para o pastor ou para outra pessoa, ela utilizou Mateus 18 para tratar o pecado ou o que a outra estava fazendo? Será que ela de alguma forma filtrou o coração para ver se não era uma inveja? Porque há quem diga que fofoca traz consigo a inveja. Será que ela refletiu bem ou ela está simplesmente maldizendo, fofocando, pecando? Parece que isso é extremamente comum, faz a pessoa sentir bem, traz um ar então de espiritualidade saudável. Só que as pessoas que assim fazem esquecem que é fundamental cuidar das palavras. Porque as palavras, no fim, elas devem ser utilizadas para gerar vida e não morte, para restaurar o irmão e não afundar o irmão, para ajudá-lo a crescer na fé
e não para rebaixá-lo ou manchar a sua própria reputação. Mas a pessoa, em busca então de se sentir acima, se sentir bem por estar numa superioridade, ela então pratica a maledicência, a fofoca, a difamação. Basta a pessoa olhar diferente ou não cumprimentar como deveria para já sair comentar com outra pessoa. Basta então utilizar algo que não utilizaria ou passar maquiagem demais no rosto e chegar na igreja ou em qualquer outro lugar parecendo o Michael Jackson para começar as brincadeiras de mau gosto, a fofoca. Basta haver discordância em qualquer assunto para começar a fomentar discórdia, contendas, intrigas, divisões entre as pessoas. O fofoqueiro, atrás da satisfação pessoal, ele descreve muito bem a máscara da hipocrisia. Uma máscara que de um lado mostra uma coisa e outra coisa. De um lado mostra boas palavras, palavras bonitas, falando sobre a pessoa, mas atrás, para outras pessoas, está agindo como um covarde, falando mal. O fofoqueiro descreve o hipócrita. É algo que realmente não cabe num caráter de um cristão. Agora, sabe qual é o problema desse pecado? Querido irmão, é que muitas vezes está tão impregnado na vida do cristão, na vida da pessoa, que parece algo normal fazer. Todo mundo faz. Mas no fundo é que não deve ser visto dessa forma, porque é pecado, porque está errado, porque é fruto de desejos pessoais, de uma idolatria de si mesmo. Não é porque todo mundo faz que o cristão, ou eu e você, devemos fazer. Eu quero ilustrar esse pensamento através de um comentário feito por um ciclista famoso em sua defesa à prática ilegal que ele fez alguns bons anos atrás. Esse ciclista ganhou várias vezes um tour que é conhecido, chamado de Tour de France. O Tour de France são 21 dias pedalando. Cada dia pedala 200, 300, 200 e tantos, 100 e tantos quilômetros. E são 21 dias assim, ininterruptamente. No 21º dia, o acumulado chega em torno de 3.470 quilômetros. E esse ciclista ganhou várias vezes. Só que se descobriu depois que ele ganhou utilizando substância ilegal. A organização, ao saber disso, tirou todos os títulos dele. E até hoje, em sua defesa, sabe o que ele diz? Que ele tomou as substâncias porque todos tomavam. E não é porque todos tomavam, ou possivelmente ele está usando aqui uma linguagem coloquial, não é porque vários ciclistas tomavam aquela substância que ele deveria tomar. E não é porque inúmeras pessoas praticam a fofoca, mesmo em meio à igreja, que eu e você, ou qualquer cristão, deve cometer o pecado da fofoca. Porque ele é pecado. Ele transgride a caminhada de santificação, ele transgride a santidade do próprio Deus. Ele não consegue trazer, então, a glória de Deus. As pessoas não conseguem ver a glória de Deus na vida daquele que está fofocando, porque fofoca é pecado. E pensando nisso, Tiago, irmão de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, disse algo fantástico. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, os versículos 11 a 12. E diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Interessante, o que Tiago está proibindo aqui é o ato de fazer acusações negligentes, depreciativas, críticas destrutivas, calúnias, fofocas contra os outros. É isso que Tiago está acusando e condenando aqui nesse texto. Ele não está proibindo o ato de confrontar aqueles que estão em pecado. Observa que é uma premissa bíblica.
como cristão, você confrontar o pecado de outra pessoa. Mas não é uma premissa bíblica, não deve ser uma prática do cristão fofocar sobre o pecado de outra pessoa ou falar mal de outra pessoa. Porque aquele que assim o faz, coloca-se como juiz e condena o próximo, o que é contrário à palavra de Deus. Segundo Tiago, o único que pode julgar é o próprio Deus. Então, quando alguém está julgando de forma caluniadora, difamadora outra pessoa, está tomando o lugar do próprio Deus. E há quem diga que está julgando, o próprio Deus, pois se acha acima da lei. Por isso, quando o comentário for feito sobre o próximo ou um terceiro, pense bem nas palavras. A fofoca jamais é uma saída. O falar mal de outras pessoas, seja uma roda de conversa ou grupo de WhatsApp, aqueles grupos de WhatsApp, é tão fácil isso acontecer. É ou não é verdade? Então, nem em grupos assim, através de prints, chacotas, não deve existir por parte minha e tua, ou de qualquer outro cristão, porque é pecado. Quando eu e você formos falar algo, ou transformar nossas palavras em caracteres de celular, em uma mensagem, nós devemos procurar a edificação do nosso próximo. Por isso, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 29, convido você a abrir lá comigo, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Interessante, a palavra torpe, segundo John MacArthur, traz a ideia de podre, tal como uma fruta machucada. A fala indecorosa não pode passar pela boca do crente, porque está em desacordo com a nova vida no Senhor Jesus Cristo. Ao falar sobre o próximo, eu não devo ser um caluniador, um difamador. Não posso usar as palavras de forma indecorosa. Eu tenho que procurar ser instrutivo, encorajador. Eu tenho que procurar promover a edificação. A edificação. Para o cristão maduro, o pecado da fofoca e difamação não é uma prática comum e não é uma prática que deve dar prazer. Apesar de ser uma realidade, a gente deve lutar contra isso, contra essa prática, para que o Senhor seja visto em nós, para que possamos glorificar a Deus. E eu sei que isso é um desafio para, se não todos nós, grande parte de nós da igreja, grande parte dos cristãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É um desafio, mas é realmente necessário depender do Senhor para utilizar da fala de forma que edifique o próximo. E diante dessa verdade, então, eu quero propor para você alguns desafios práticos para essa semana. Será que você pode anotar aí? Primeiro desafio é passe um tempo refletindo sobre a forma que você conduz as suas conversas com pessoas próximas a você. Será que você se enquadra aquele que é dito como fofoqueiro, difamador, ou como aquele que edifica ou é relevante para essas pessoas que você se relaciona? Se você tiver dificuldade de responder para si, pergunta para ela como ela vê você. Tenho certeza que isso vai te ajudar a continuar a viver uma vida de santificação, uma vida contrária à prática da fofoca e o ato de falar mal de outras pessoas. Segundo desafio, esse realmente é um desafio para muitos. Decore Efésios 4:29. Decore Efésios 4:29. Se esforce. E talvez imprima esse versículo e coloque na geladeira ou na tua carteira, de alguma forma, no teu celular, no teu computador. Deixa bem claro esse versículo. Deixa esse versículo bem exposto, porque isso vai ajudar você a lutar contra essa prática pecaminosa, se você de fato tiver muita dificuldade em lidar com ela. E o terceiro desafio é que se você fez isso recentemente, se você difamou ou fofocou, te encorajo a pedir perdão ao Senhor. 1 João 9 diz que o Senhor ele é justo e fiel para perdoar todos os nossos pecados. Então chega até o Senhor e peça perdão. E depois peça perdão àqueles que ouviram a sua difamação, aqueles que ouviram você difamar outra pessoa. Eu creio que fazendo assim, você viverá
de uma forma que glorifique ao Senhor. Isso faz parte do crescimento cristão. E eu sei também, estou ciente que nós estamos vivendo um período único na história e que parece muito comum falar mal das pessoas. Liga a televisão, você vai ver isso. Acesse algum site, você vai ver isso. Compre um jornal, parece que isso é manchete fundamental. Falar mal de outras pessoas, fofocar, difamar, caluniar. Mas independente do que as pessoas têm feito, que eu e você, que nós possamos, dependendo do Senhor, procurar com todas as forças, colocar em prática o que Paulo nos orienta. Que possamos edificar o nosso próximo com a nossa fala ou com a nossa escrita. Porque apesar do tempo que nós estamos vivendo, ainda assim é tempo de usar as palavras para edificação. Que Deus te abençoe e nos vemos em breve.